Olá, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Este é o programa Educação e Fé, um programa que aborda temas sobre educação em ambientes sociais e relacionando com a fé que nós vivemos, fé bíblica e cristã. No programa de hoje nós vamos falar sobre formação diplomática. Então todos aqueles que são adolescentes, jovens, pais também, fiquem conosco até o final. Vamos falar aqui sobre como trilhar o caminho para chegar à carreira diplomática, como progredir nessa carreira e outros assuntos, até mesmo experiências, relacionadas à vida profissional. E para falarmos desse assunto, nós convidamos aqui o pastor Alexandre Gueiros. A paz do Senhor, pastor. Seja muito bem-vindo ao programa Educação e Fé. Muito obrigado. Muito bem. Pastor Alexandre Gueiros é vice-presidente da Igreja Cristã Maranata e é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ingressou, pastor, no ano de 1971 na diplomacia, desempenhando nessa carreira entre os anos de 1971 até 2019, as funções de cônsul adjunto no Porto e em Chicago, nos Estados Unidos, conselheiro na Embaixada em La Paz, Bolívia, representante alterno do Brasil na OEA, Organização dos Estados Americanos. Também foi ministro conselheiro na Embaixada em Dublin, na Irlanda, embaixador em Kingston, na Jamaica, cônsul-geral na Holanda e na Suíça, e também exerceu a atividade de chefe de gabinete da comunidade dos países de língua portuguesa, ou seja, uma experiência vasta, pastor? Então, por certo, trará aqui muitas contribuições e informações relevantes aqui para esse assunto que nós estamos tratando no dia de hoje. Pastor Alexandre, pelo que eu estou vendo aqui, 48 anos, é isso? De atividade. Exatamente. Nessa carreira, né? Isso. Para abrirmos aqui o nosso assunto, pastor, o que é ser um diplomata? Ser um diplomata é representar o governo brasileiro no exterior, em consulados ou em embaixadas. E também em organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas ou a Organização dos Estados Americanos e outras mais. A carreira diplomática brasileira, assim, ela é também uma carreira, vamos dizer, consular. Quando estamos numa embaixada, nós estamos informando o nosso governo a respeito das condições sociais, políticas, econômicas do país onde servimos. E também, representando o governo brasileiro, nós mantemos contato constante com as autoridades locais do governo, junto ao qual nós estamos acreditados. E quando estamos num consulado, nós atendemos mais a população brasileira que reside naquele país, que necessita de toda sorte de documentos, sobretudo passaporte. E também concedemos vistos para estrangeiros que querem visitar o Brasil a negócios ou em turismo. Então, é interessante porque serve como um referencial, né? Então, é muito importante essa função, esse papel ali, seja do cônsul ou embaixador, enfim, para trazer essa segurança, aos brasileiros que residem fora do país. Agora, pastor Alexandre, quais são os requisitos educacionais e profissionais necessários para ingressar nessa carreira? Em primeiro lugar, é necessário um domínio da língua portuguesa. Porque na nossa função nós estamos sempre escrevendo relatórios, todo o tempo. Certo. Escrevendo informações que são enviadas ao nosso governo. E, em segundo lugar, o conhecimento da língua inglesa, um grande conhecimento, um domínio dessa língua, e também um bom conhecimento do francês e do
espanhol. Certo. Além disso, é preciso conhecer bem história geral, história do Brasil, geografia geral e do Brasil, e política internacional e economia, além de noções de direito. Essas são basicamente as provas a que o candidato deve se submeter para poder ingressar no Instituto Rio Branco. Todos aqueles que passam no concurso para ingresso no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, necessitam de fazer um curso de quase 2 anos no Instituto Rio Branco, no qual são ensinados matérias básicas que serão necessárias para o bom desempenho da função diplomática. Eu estava observando, pastor Alexandre, que praticamente todo ano existe essa prova, né, que é feita, né? Então, assim, um jovem, ou adolescente, ou até mesmo a pessoa já adulta que queira ingressar numa formação dessa, então ele tem a necessidade de que tenha um curso superior completo, não é isso? Exatamente. Curso superior completo é uma exigência, qualquer que seja o curso, certo. Até de veterinária. Entendi. Ou seja, que em princípio não teria nada a ver com a carreira diplomática. E aí a pessoa se inscreve, né, isso, no concurso para o Instituto Rio Branco. Isso. Né? E o Instituto Rio Branco, ele está relacionado, ligado ao Ministério das Relações Exteriores. Exatamente. Funciona basicamente como um departamento do Ministério. E fica em Brasília, no Distrito Federal. Está localizado em Brasília. Isso. Mas o exame de admissão é feito em todas as capitais do Brasil. Todas as 26 capitais, mais o Distrito Federal. Interessante que haja esse acesso, né? Que alguém que queira fazer a prova, né, na capital do seu estado, ele pode ir realizar essa prova, né? Não precisa ir lá em Brasília. Facilita, exatamente. E aí, então, passando nessa prova, e aí essa prova eu estava olhando o edital do ano passado, e realmente são exatamente essas disciplinas que o senhor falou, que são exigidas. História geral, história do Brasil. Né? Então já vai a dica aí, quem tem interesse, né, em percorrer essa carreira, ingressar também, precisa ter esse conhecimento. E também tem a prova do inglês, inclusive escrito. Prova discursiva, né, do francês, do espanhol, e que de fato na prática depois utiliza tudo isso, né, pastor? Exatamente, são realmente matérias que serão muito úteis ao desempenho das funções. Da atividade. Exatamente. Agora, uma vez que ingressa, pastor Alexandre, você falou que cerca de 2 anos a pessoa recebe, né, o diplomata ele ingressa, então ele recebe essa formação por cerca de 2 anos. E como que se dá a progressão na carreira? A carreira diplomática tem alguma semelhança com a carreira militar, por exemplo. Nós começamos como terceiro secretário, a função inicial, que corresponderia, digamos, ao tenente ou capitão no Exército. Certo, entendi. Depois, com o tempo, por merecimento ou por antiguidade, podemos ser promovidos a segundo secretário, primeiro secretário, depois disso a conselheiro, ministro e, finalmente, embaixador. Como ocorre na carreira militar, nem todos chegam a general, então nem todos chegam a ministro ou embaixador. Entendi. No caso do senhor, a sua experiência, o senhor conseguiu percorrer, né, todas essas Sim, com a bênção do Senhor, isso. Apesar de, aparentemente, o fato de sermos fiéis ao Senhor e evitarmos certo tipo de atividade social que poderia conflitar com a nossa fé, apesar disso, o Senhor abençoou e eu progredi na carreira e cheguei ao final da carreira. E isso realmente foi uma bênção que o Senhor nos concedeu. E exercendo essa atividade, pastor, como diplomata, inclusive fora do país, quais as principais assim, responsabilidades e funções atribuídas ao
embaixador ou cônsul, enfim? O embaixador é oficialmente o representante do presidente da República junto ao chefe de Estado do país onde ele vai exercer suas funções. Como eu já disse, o embaixador é alguém que chegou ao final da carreira diplomática. E nessa função ele está em constante contato com o chefe de Estado ou o chefe de governo, onde há a separação entre as duas funções, e transmite mensagens oficiais do nosso governo, do nosso presidente, ao chefe de Estado, ao chefe de governo daquele país onde ele está acreditado. E o cônsul-geral mantém contatos em nível, vamos dizer, consular, com as autoridades do país também, além de, como já disse, prestar essa assistência aos brasileiros que residem na sua jurisdição. Ele acompanha os brasileiros que se veem em dificuldades com a justiça local. Ele envia funcionários da embaixada para visitar brasileiros que estão presos ou detidos por alguma razão, de maneira que, em suma, essas são as principais atividades. Agora, aproveitando, pastor Alexandre, até sua vinda aqui, né, ter aceitado aí gentilmente ao convite da realizar essa entrevista, na vida do servo de Deus, nós temos muitas experiências e muitas vezes essas experiências o Senhor nos abre oportunidades de falar da obra, de falar do Senhor, né? Até mesmo evangelizar a colegas de trabalho. Inclusive tem um mês, né, no ano que nós separamos para estar em oração pelos colegas de trabalho. No seu caso, na sua experiência, que é carreira diplomática, a oportunidade de evangelizar no exterior, né? O senhor teria, assim, como trazer para nós um resumo, né, das principais experiências, como que tudo começou, né, nessa oportunidade que o senhor abriu, essa porta, né, maravilhosa que o senhor abriu na sua vida, o senhor ingressou, e como que Deus levou o senhor a viver essas experiências de evangelizar no exterior? Eu tive, posso dizer, grandes experiências, pelo menos para mim foram grandes, porque todos conhecem as características da nossa igreja, em que nós ouvimos a voz do Senhor, em que servimos um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que aconselha, um Deus que orienta. Então o Senhor sempre me orientou sobre os postos onde eu deveria servir. Que maravilha. Na realidade, sempre buscamos um conselho do Senhor e aceitamos as ofertas de ser transferido para um determinado país, para servir naquela embaixada ou naquele consulado, somente após conseguir a aprovação do Senhor, vamos dizer. O Senhor disse, sim, eu tenho um plano para ti naquele lugar. E o Senhor nunca falhou, sempre atendeu às minhas consultas, e os nossos companheiros de ministério sempre me ajudaram nisso, o Conselho Presbiteral, né, o presbitério sempre me apoiou nessa busca da vontade do Senhor, e o Senhor sempre mostrava o que ele queria operar. O Senhor mostrou, por exemplo, que queria começar a obra do Espírito Santo em Portugal. O Senhor mostrou como começaria. Começaria com reuniões na minha casa. Olha que bênção. E assim por diante. Depois o Senhor mostrou que havia chegado a hora de eu servir nos Estados Unidos. Então, eu solicitei ao meu governo que me transferisse para os Estados Unidos. E assim foi, todos sabem, fomos usados lá para o desenvolvimento da obra do Senhor em algumas partes dos Estados Unidos, especialmente na região de Washington e de Chicago. O senhor chegava lá, não tinha igreja lá, assim, Cristã Maranata, e aí sim, o senhor, né, providenciava alguma experiência? Sim, ali, em vários lugares. Nos Estados Unidos, quando eu cheguei, só havia uma pequena igreja no estado de Nova York. Certo.
Nós começamos uma em Washington, começamos outras na região de Chicago. Depois fomos servir por um breve período na Ucrânia. E o senhor mostrou que eu iria levar a obra àquela região do mundo e através dos dons espirituais. E isso aconteceu. Ficamos 3 meses, mas naquele período o senhor levantou servos dispostos a realizar a obra tanto na Ucrânia quanto na Rússia, que eu pude visitar num fim de semana, e naquele fim de semana o Senhor realizou uma obra no coração de um casal que se definiu, e hoje ele é pastor nosso em Boston, nos Estados Unidos. Maravilha, que maravilha. E assim foi a minha vida toda, né? Nunca aceitei servir sem a segurança de que era realmente o plano do Senhor usar-me naquele lugar. E eu tive uma experiência muito, muito curiosa. Logo no início da minha carreira, eu testemunhei do Senhor para um colega de trabalho, no Itamaraty, em Brasília. E, muito bem, ele muito distinto, mas não houve resultado. Fui servir em Portugal, no Porto. Ele foi transferido para Lisboa, para a embaixada. Eu no consulado, ele na embaixada. E o Senhor começou a trazer vidas para as tais reuniões na minha casa. E alguns pertenciam a uma determinada denominação muito conhecida aqui no Brasil, histórica. E o pastor dessas pessoas foi fazer uma reclamação de mim à Embaixada do Brasil. Olha. Pediu audiência com o embaixador não pôde recebê-lo, mandou o conselheiro, aquele que eu havia evangelizado no Brasil, para receber o pastor. E então ele se queixou: não é possível, esse senhor que é cônsul lá no Porto está exercendo atividades religiosas. Aí o cônsul, o conselheiro respondeu: sim, mas na nossa Constituição está consagrada a liberdade de religião, a liberdade de expressão. Então ele tem o direito de compartilhar a fé dele. Aí o pastor disse: não, mas não é justo que ele faça isso com pessoas da minha igreja. Meu Deus. Aí esse meu amigo disse: olha, eu tenho um conselho para o senhor. Descubra o que é que ele está oferecendo de bom que o senhor não tem na sua igreja. E ofereça a mesma coisa. E as pessoas certamente não precisarão sair. Então, porque aquela denominação desse pastor não cria no batismo com o Espírito Santo nem nos dons espirituais, que foi o que atraiu os membros da sua igreja. Passados 30 anos, eu me encontro com esse conselheiro, que já era embaixador, num corredor do Itamaraty. Ele abriu os braços e disse: meu irmão, agora somos irmãos. Que maravilha. Eu aceitei o Senhor Jesus. Graças. Sou membro de uma determinada igreja. Uma bênção atrás da outra, né? Então, ver como que interessante, né, a todos que nos assistem, como que Deus ele abre as portas e também quando seguimos, né, os passos de acordo com o que o Senhor direciona, quantas surpresas boas como essa, né? Passamos a vivenciar, passamos a viver, né? O senhor teve passagem pela Europa também, né? Sim, além da Ucrânia. Você vê em Portugal, na Irlanda, na Holanda e Suíça. Meu envolvimento é, sobretudo, com os países de língua russa, os países da antiga União Soviética, e com quase todos os países, né, a obra já alcançou na antiga União Soviética, cerca de 12 ou 13 países. Estamos chegando agora, estamos alcançando mais 2 e só ficará faltando um país dos 15. Iniciou ali Estados Unidos, Portugal, outros países da Europa, Ucrânia. E hoje a obra, inclusive na África, né, na Oceania, se expandiu bastante. É verdade. Ultimamente no último ano, né, temos alcançado o Paquistão, Uzbequistão, Sri Lanka,
a Indonésia. Muito bom. Né? E aqueles países da Ásia Central também, Sim, né? sim. Uzbequistão, Cazaquistão. Muito bem, pastor Alexandre, nós estamos já encaminhando para o encerramento aqui do nosso programa e eu gostaria que o senhor desse as suas considerações finais, né, uma palavra aqui aos nossos irmãos, até de incentivo, né, com respeito à vida profissional, experiências também com a vida profissional, se o senhor puder trazer essas considerações. Eu diria que é uma oportunidade, a carreira diplomática, para aqueles que querem ser usados pelo Senhor em outros países. Mas é necessário ter uma firmeza na fé e uma disposição para viver situações de certa hostilidade à fé. Então, pessoas que não se impressionem com a pressão social. Sim. Mas que estejam dispostos a perseverar com firmeza no testemunho do Senhor Jesus. Muito bom. E não deixar que a sua vida, o seu testemunho seja afetado por pressões sociais. Não se impressionar pensando que, se for fiel ao Senhor, será prejudicado na carreira. Mas está sempre disposto a buscar, em primeiro lugar, o reino. Muito e bom. Confiar no Senhor que as demais coisas serão acrescentadas. Ótimo. Isso mesmo, uma palavra que inclusive serve para todo tipo de carreira, né? Exatamente. Isso. Muito bom. Bem, estamos chegando ao encerramento, ao final de mais um programa. Agradeço aqui, pastor Alexandre Gueiros, né, ter separado um tempo. Sabemos que a agenda é bastante cheia, né, pastor? Muitas reuniões com pastores aí do exterior e tantas outras demandas, né? Mas o pastor nos atendeu aqui ao convite, então muito obrigado, pastor, a paz do Senhor. É muito prazer, a paz do Senhor. É isso, aprendi bastante nessa entrevista, ouvimos aqui um testemunho maravilhoso, experiências, e assim encerramos mais um programa Educação e Fé. Até o próximo, a paz do Senhor Jesus.